Nesse último fim de semana tivemos muitos jogos de Copa Davis. João Fonseca venceu o Stefanos Tsitsipas. Mais um aí, top 30 para a conta do João. E foi um jogo que o grego teve a chance de fechar, mas não conseguiu e acabou ficando pro brasileiro. Bora falar sobre isso? Começando mais um vídeo aqui no canal do Plamista, o canal de um casal apaixonado por tênis, esse esporte que é tão emocionante, tão incrível e que quando tem brasileiro em quadra dá uma emoção a mais, né? Com certeza. É impressionante como fica diferente. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, compartilha com aquele seu amigo que você sabe que também é louco por tênis. Nos siga nas outras redes sociais e confira também se você é inscrito aqui no nosso canal, né? Sim. Acho que eu falei tudo, eu sou a Raquel. Eu sou o Roberto. E é isso, bora falar de Copa Davis. Sim. Foi um fim de semana bem emocionante. Já estávamos tendo aqui em São Paulo o SP Open, né? Verdade. Também, aí a Luísa que ganhou as finais ali de duplas. Mas vamos falar de Copa Davis. E aí, amor, o que você achou? Sim, será que o Diogo tá vendo? Será que o Diogo tá vendo aqui o que a gente tá falando? O Diogo, hein, todo interessado no João Fonseca. Mas enfim, não, tá certo, ele tá morando lá, né? E aí, pô, você tá lá de bobeira em casa, tá rolando um jogão desse, aí ele fez bem. Para conferir, né? Ele e a Sakkari também estavam na plateia. Mas então, sobre o jogo, eu começar pelo Tsitsipas. Tá. Deu uma encurtada no braço, hein, ele na hora de fechar o jogo, não achou? Então, sempre dizem, né, essa questão aí de fechar o jogo nunca é a mesma coisa de um game normal, né? Uhum. Sempre tem uma pressão ali a mais. Mas eu acho que João também, aí a gente tem que dar um mérito pra ele, porque ele entrou muito firme nas devoluções. Sim. Né? Então eu acho que aí assustou um pouco o grego ali, que já tava naquela ansiedade pra fechar. Sim, eu acho que assim, o João começou muito bem, bem poderoso, assim, os golpes, total o estilo João Fonseca. Principalmente Já começou quebrando, né? Exato, O grego. principalmente no primeiro set, né? Você vê, né? Tem algumas máximas, assim, né? Alguns clichês do tênis que eles, de fato, se cumpriram nessa partida. Porque que é o lance de o primeiro serviço do jogo ser o que tem mais chance de ser quebrado, e é o que aconteceu. É verdade. E o serviço para fechar o jogo ser um serviço mais tenso, e é o que aconteceu também. Mas enfim, verdade. Achei que o João começou muito bem no estilo João Fonseca mesmo. Belas winners, forehands incríveis no fundo de quadra. Ele tava sacando muito bem. Sacando muito bem, sem dúvida nenhuma. E só que depois acho que ele começou a errar, né? Principalmente no segundo set, alguns errinhos bobos assim. E aí o Tsitsipas também, que, pô, não é um cara... assim, ele tá numa fase ruim agora, sem dúvida, mas assim, não é um cara também Zé Mané, sabe? Exato. Sabe jogar. Achei que o João buscou bastante, principalmente depois que o Tsitsipas entrou no jogo e que venceu o segundo set, eu achei que o João começou a procurar muito a esquerda dele. Sim. O backhand do Tsitsipas. Insistindo ali, né, pra ver se... Em algumas trocas pra ver que se alguma hora espirrava, e espirrou em várias horas. Espirrou e outras caiu na rede. Exato. Também, né? Não digo espirrar pode ser tanto pra cima quanto pra rede mesmo, assim, tipo, errava. Achei que isso foi uma boa estratégia. É isso que a gente tava falando também. O saque do João, ele determina muito, né, o jogo. Tipo, quando ele começa a errar um pouco o saque, aí ele já sai, aí o adversário entra na partida. Quando ele retoma o controle do saque, ele volta totalmente pro jogo. Mas eu gostei da atitude do João, achei que, ele não desistiu em nenhum momento, sabe? Sim. Ele foi lá e era muito importante a vitória dele para concretizar a vitória do time Brasil contra a Grécia. Então, assim, achei que ele foi sangue frio. E só falando sobre isso, né? Agora o Brasil garantiu vaga pro Qualifiers do ano que vem, né? Porque agora a gente estava jogando justamente para isso, né? Para ver pro ano que vem, porque a gente já não, como a gente perdeu para a França lá em fevereiro, no começo desse ano, então a gente não vai estar na final, né? Então, era uma forma da gente voltar pra classe A, digamos assim. Tipo, primeira divisão da Copa Davis. Exatamente, que daí vai acontecer no ano que vem. Mas o que você tava falando, amor, do jogo em si, realmente foi muito determinante. E óbvio, né, gente, sem falar
dos jogos que daí aconteceram antes também. O próprio, acho que deu uma tranquilidade também pro João o fato das nossas duplas terem vencido, né? Sem dúvida. Fizeram um jogo também muito firme, o Rafa Matos e o Marcelo Melo. Confirmaram o favoritismo, né? Porque eles são uma baita dupla. Não, eles são uma baita dupla e estavam vindo também de título em Winston-Salem. Então, assim, eu acho que também isso, talvez se tivesse uma pressão a mais aí pro João, talvez fosse um pouco mais difícil, mas se bem que o João, ele lida bem, né? Sim. Com esses momentos assim, ele chama pra ele a responsabilidade. E óbvio, tinha que ter mais uma vitória. Que bom que foi ali, não precisou ir pro 5º jogo, né? Então... eu acho que foi bem o esperado, você não achou? De tipo assim... Eu imaginava que o João fosse ganhar o primeiro confronto lá no sábado contra o... Esqueci o nome do outro cara lá. Esse aqui, ó. É outro Stefano também. É Sakellarides. O Stefano Sakellarides, verdade. Que é 291 do ranking, né? Então, que é outro jogo, é outra coisa. A gente tava imaginando que esse era um jogo que ele fosse ganhar. Aí o jogo do Wild era um jogo meio incógnita dele com o Tsitsipas. Na verdade, assim, era o favoritismo pro Tsitsipas mesmo, até... Recentemente eles jogaram, acho que em Indian Wells, né? Eu achei que o Wild jogou melhor em Indian Wells do que agora. Mas, enfim, era um jogo que, assim, tava meio que contando ali com a derrota, vai. Sim. Pro planejamento brasileiro. Então, assim, até sábado tava 1-1. Exato. Né? Aí, mas assim, eu quero dizer que, tipo, o planejamento meio que se cumpriu. Porque daí no domingo era imaginado que a gente fosse ganhar nas duplas. Mas calma, porque teve uma mudança nas duplas. Era verdade, era o Tsitsipas, é verdade. Também jogar com o irmão dele ali. Só que daí pouparam ele porque sabia que tinha esse jogo com o João depois. Isso porque sabiam que mesmo ele jogando nas duplas, ele não é os atletas que jogam muito simples, eles não são especialistas de duplas que nem é o Rafa Matos e o Marcelo Melo, por exemplo. E aí, tipo, eu acho que o time da Grécia já pensou, cara, provavelmente, mesmo que você jogue as duplas, só melhor que do nosso time. Mesmo que você jogue, os caras lá do outro lado são especialistas. Então, assim, provavelmente a gente pode ser que a gente perca. E aí a gente vai ter que decidir você contra o João. Então é melhor você estar descansado, entendeu? Exato. Não, sem dúvida. Mas acho que se cumpriu tudo exatamente como era o planejado. Exato, mas assim, falando um pouquinho só, antes da gente encerrar aqui, falar sobre os números mesmo do jogo, eu acho que assim... De maneira geral, se a gente fosse pegar o jogo como um todo, foi muito equilibrado, porque acho que um set compensou o outro, né? O primeiro e o segundo, em relação a quebras e tal, mas eu acho que o decisivo mesmo foi o terceiro, naquele momento que o Tsitsipas não fechou o jogo, e daí o João fez 2 games na sequência ali, o grego perdeu também a confiança, né? Que ele tava, deu uma baixada, e aí o João também... aproveitou, e daí foi também muito contundente, assim, no que ele se planejou a fazer, sabe? Mas, assim, se a gente fosse pegar 7-1, 7-2, 7-3, eu acho que, assim, você vê que o João, ele começou muito firme no saque. Pontos ganhos no primeiro serviço, ele estava com 89%, sendo que o percentual dele de primeiro serviço estava 83%. Olha do Tsitsipas, percentual de primeiro serviço 56%, e pontos ganhos no primeiro serviço estava pelo menos eficiente, 80%. E pontos ganhos no segundo serviço, 75% para o João e 50% para o Tsitsipas. Sacando bem mais o João. Então você vê aí que o saque foi muito decisivo nesse primeiro set também, aí ele conseguiu uma quebrinha ali e conseguiu manter isso até o final. Agora, se a gente for pegar o 7-2, olha como o João já deu uma baixada no serviço dele. Percentual de primeiro serviço, 57% e Tsitsipas, 74%. E pontos ganhos no primeiro serviço, 65% para o Tsitsipas e 67% para o João. Ainda que o João, mesmo tendo percentual mais baixo, também aí foi eficiente, assim, mas baixou bastante os números, né? Sim. Muito. Do primeiro. Não, esses números refletem totalmente o resultado de cada set. Exatamente. Olha o terceiro set, vamos ver. E daí vamos ver o terceiro set. O João aumentou de novo o percentual do primeiro serviço 77, enquanto o Tsitsipas deu uma baixadinha para 58. E pontos ganhos no primeiro serviço, o Tsitsipas aumentou bem aí, tanto é que ele estava melhor aí no jogo, ele conseguiu a quebra aí no momento que era importante para ele, mas depois se perdeu, né, para definir. Mas 93% pro Tsitsipas e 70% pro João. Mas o Tsitsipas estava mais, o momento do jogo era mais dele mesmo. Total. Ele bobeou ali na hora de fechar o jogo. Exato, foi uma
ramelada mesmo ali que ele Bom, deu. Ele, sei lá, o João ficou grandão lá do outro lado da quadra pra ele. Exato. Mas eu acho que assim, os números de cada set refletem bem mesmo o que aconteceu, Principalmente os sabe? números especificamente falando de saque, né? Exatamente. Como eles, tipo, realmente... isso já é uma coisa assim, meio óbvia, né? Tipo, o saque, querendo ou não, ele dita muito o que vai ser o ponto, o que vai ser, daí consequentemente, o game, o que daí consequentemente vai ser o set. E é isso. Exato, mas assim, é legal de ver o João vencendo aí, né? Se a gente for pegar esse ano, ele venceu a sexta vitória, né? Contra a top 30. Uhum. Então, assim, ó, se a gente for pegar aqui, venceu o Andrei Rublev, que era o nono na época lá no Australian Open, o Alejandro Fokina, 18, mas aí também teve a desistência, né? O Rukarts, 28 em Roland Garros, o Gumbert, 20, colocação 20 aí do ranking em Miami, e Cerúndulo, né, que ele venceu em Buenos Aires. E mesmo 28. falando só de Copa Davis, no último jogo do Brasil contra a França, o Humbert ganhou do João, mas assim, o João vendeu caro, o João jogou bem aquele jogo e, verdade. cara... E depois venceu dele em Miami, né? E era tipo assim, tem aquela coisa de que também era uma quadra rápida, um piso duro, só que indoor, né? Que daí o Humbert é muito bom nisso. Então, tipo assim... Especialista, quase. Tanto que depois, quando eles foram pra quadra dura lá em Miami, que não é indoor, né? Que é teto aberto, o João ganhou com propriedade do Humbert. Então, exato. Então, sem dúvida, o João tá muito bem. Mas legal, né? De ver, assim, o João nessa evolução mesmo pô, legal, né? 2 vitórias dele aí nesse 3-1 que fez contra a Grécia. E agora estamos garantidos, então, no Qualifiers de 2026 da Copa Davis. E vamos torcer para que daí ano que vem a gente consiga vencer já esse primeiro confronto, pra gente avançar também pra final, né? E daqui, quem sabe, um aninho, 2 aninhos aí, uns 2 aninhos, pelo menos, né? Talvez até 3. Quem sabe o time do Brasil também não vai ser João Fonseca, Guto Miguel. É verdade, tem entendeu? uma nova geração vindo Vai forte, ter a gente viu a Naná jogando de perto, Vitória também. É que daí Copa Davis daí vai ser pro lado das mulheres, né? Então, é Billie Jean King. É Billie Jean King, exato. Mas é uma geração nova que tá chegando aí pro tênis e que pode agitar muito também a galera. O João trazendo os meninos e a Bia trazendo as meninas. Sem dúvida nenhuma. E próximo torneio, amor? Próximo torneio do João, verdade, Laver Cup. Vamos ver, né? Interessante. Os 2 times definidos ali, tem bons jogadores. Cara, a Laver Cup sempre é um torneio legal, da hora, divertido. assim, né? A dinâmica e tal. A gente podia, inclusive, fazer lives, né? Então, pensamos, o que vocês acham, gente? Será que é uma boa? Porque é um torneio rápido também, né? Começa na sexta e já termina no domingo. A gente não sabe exatamente aí o capitão do time mundo, né? Que é o que o João tá. O capitão é o Agassi, então vamos ver como que eles vão definindo aí os confrontos. Exato. Mas a gente tá pensando em fazer lives, contem aí pra gente nos comentários. Tem que ver se o Agassi vai escolher o João pra jogar, né? Mas assim, com certeza ele vai. Mas independente também, com são certeza. Jogos muito, muito legais aí que tem. Não, né? tá maluco, o João dá muita... Isso aí, assim, o João dá... Primeiro, ele já joga muito bem. Segundo, ele dá muita audiência. Exato. Então, tipo assim, também tem uma coisa de patrocinador, assim, a gente sabe como funciona o mundo que a gente vive hoje. Os caras também vão falar, Agassi, bota o João... Por favor, certeza que o João vai jogar. Por certeza que o João vai jogar a Laver Cup. Tem o Mensik do outro lado, né? Tipo, não sei se eles vão querer fazer nova geração, assim, ou se daí não, eles vão colocar Daí tem que ver como os jogos estão se desenrolando lá pra ver as estratégias deles. Mas, assim, eu acho muito difícil o João não jogar. Mas legal o João também com confiança, né? Que ele tá agora. Sem dúvida. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa semana estaremos mais presentes aqui com os vídeos mais, né, dessa resenha mesmo, porque a gente, na última semana, tava no SP Open. Então acompanhem a gente por aqui. E é isso, né, amor? É isso. Muito obrigada pela companhia. Não esquece o like. Valeu!